Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Emily e esse é o Implicados de Livros. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje a gente vai conversar sobre Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Bom, Percy Jackson e o Ladrão de Raios é um livro que eu tô há muito tempo pra ler. E que inscritos já tinham me recomendado. Eu mesma já havia, sentido aquela coisinha pra querer ler, mas não tinha tido a famosa coragem. Porém, eu montei minha TBR de junho e eu falei, tá, eu vou ler Percy Jackson. E foi certeiro, eu me apaixonei pela leitura e eu percebi o quanto de tempo eu tinha perdido pra ler um livro maravilhoso. O livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca em 2008 e ele foi escrito pelo Rick Riordan, narrado pela perspectiva do Percy. O Percy é um garoto de 12 anos, é disléxico e também tem déficit de atenção. E ele conta que nos últimos 6 anos ele mudou de escola 6 vezes. Então ele sempre tem algum problema que faz com que ele não volte. E a gente vai ser apresentado ao Percy indo pra uma excursão no museu. E nessa excursão ele vai com 2 professores, vai com a senhora Dodds, que é uma professora que não gosta dele, que é uma professora de aula de matemática, e com o Sr. Brummer, que é o professor de latim, e que se preocupa até demais dele ser muito bom nessa matéria, do Percy ser maravilhoso nessa matéria, dele entender sobre mitologia grega. Tudo isso, eles estão na visita, e ele tem um conflito com uma das colegas de sala dele, que não é nem um pouco colega dele. A partir disso, e eles começam uma briga, e em consequência disso, a senhora Dudley, ela chama o Percy pra conversar dentro do museu. E quando ele chega lá, ela vira um monstro que quer atacar ele. Misteriosamente, o professor de latim dele, o Sr. Brummer, surge e joga uma caneta pro Percy. E quando o Percy tira a tampa dessa caneta, ela vira uma espada. E com isso ele ataca o que era a senhora Dudley, agora é um monstro, e se livra disso. O único problema é que, quando ele vai pra fora do museu, o Sr. Brummer, ele fala que não sabe quem é a senhora Dudley, que a professora dele de matemática é uma outra pessoa, e o melhor amigo do Percy, o Grover, ele também diz que não faz ideia de quem é ela. Porém, o Grover, ele mostra um certo, assim, ele fica meio balançado, e o Percy percebe isso. O Percy fica por um bom tempo ali pensando se aquela mulher realmente era real ou se foi uma coisa que ele criou. Até que um dia ele tá andando no internato onde ele estuda e ele ouve uma conversa entre o Grover e o Sr. Brummer falando sobre algum solstício de inverno e que o Percy não estava pronto pra vida. O Percy ele continua meio com uma pulga atrás da orelha, mas ele não tem muito o que fazer. Então ele volta pra casa. E é aí que a gente é apresentado pra mãe dele, a Sally Jackson, e pro Gabe cheiroso, que é o padrasto dele, que é tudo menos cheiroso, é um cara muito fedorento, folgado ao extremo, um cara horroroso. E aí a Sally e o Percy, eles vão viajar pra Montauk, que é uma praia que eles costumam ir desde que o Percy era bem pequeno, e que ele simplesmente ama ir pra lá. Então eles fazem essa viagem, o tempo começa a ficar meio maluco, e assim, eles nem aproveitam muito. E aí no meio da noite, o Grover, ele surge batendo na porta do Percy. O Percy não faz ideia de por que aquilo aconteceu. E ele não tinha comentado nada do que tinha acontecido na escola pra mãe dele. Então nem da senhora Dudley, nem de ter ouvido o Sr. Brummer e o Grover conversando, ele não comentou nada. E aí quando o Grover aparece na porta dele, sem estar usando uma cadeira de rodas, que ele sempre usava, e com cascos no lugar de pés, ele fica atônito. E aí o Grover pergunta se a mãe do Percy sabe o que tá acontecendo, e ela fala que não. E eles entram num carro em direção ao acampamento meio sangue, enquanto o Percy vai explicando pra mãe dele o que tá acontecendo. E aí, o que é esse acampamento meio sangue? O acampamento meio sangue é um lugar onde filhos de deuses com humanos, ou seja, semideuses, vão pra poder aprender a lutar e a se proteger de algumas criaturas que caçam eles durante a vida, principalmente quando eles são crianças. Então eles vão pra lá, então tem filho de Atenas, de Afrodite, filho de Zeus. E o Percy, ele é filho de algum desses deuses, porém ele não sabe qual. Então quando ele chega nesse acampamento, ele
começa a lutar e tentar descobrir quem é o pai dele. E enquanto isso ele fica em um dos chalés de um deus hospitaleiro. Ele conhece a Annabeth, né, que é filha de Atenas. E também tem o Luke, que é filho desse deus hospitaleiro, que é Hefesto, Hermes. O Hermes. Então eles têm esse contato. E aí por umas 2 semanas o Percy vai ficar treinando, tentando descobrir de quem ele é filho, até que tem o caça-bandeira. E aí nesse caça-bandeira eles meio que usam o Percy como isca, porque a Clarice, que é filha de Ares, e é uma pessoa que sempre tem conflito com o Percy, eles sabem que caso o Percy esteja em algum lugar, ela muito provavelmente vai até lá pra poder se vingar dele por várias questões. Então eles colocam ele como isca pra poder conseguir a bandeira. E é nesse momento que Poseidon decide dizer que Percy é filho dele. Só que a coisa fica muito complicada. Por quê? Porque o Percy descobre que o raio de Zeus foi roubado. E que aparentemente Zeus acredita que foi Poseidon que roubou. Mas como ele é um deus e deuses não podem roubar artefatos uns dos outros, ele acredita que o Percy que foi lá e roubou o raio mestre dele. E aí a coisa fica muito ruim. Porque pensa, são deuses com poderes inimagináveis que estão entrando em conflito. Então, está à beira de ter uma terceira guerra mundial. E o Percy é o único que pode mudar isso. Então o Percy, junto com a Annabeth e com o Groover, eles decidem ir ao mundo inferior, porque eles acreditam que é Hades que está com o raio mestre. Então eles vão até lá, vão de alguma forma pegar esse raio e levar para Zeus, para provar que não é o Percy que roubou esse raio e que a guerra não precisa acontecer. Eles vão passar por diversas aventuras durante 14 dias pra, de fato, tentar evitar essa guerra. E assim, é muito interessante porque eles têm uma dinâmica muito boa. O Groover é super engraçado, assim, eu não consigo parar de rir com aquele menino. A Annabeth é maravilhosa, poderosíssima, e o Percy é o Percy. O Percy é único. E é muito bom ver todas as situações sendo narradas sobre a perspectiva dele, é tipo, perfeito. Bom, basicamente essa sinopse é o que acontece no livro. E aí, com isso, a gente vai descobrindo outros personagens, outros deuses, o que é muito legal e muito bem construída. Toda a apresentação que o Rick faz da mitologia grega, eu gostei muito disso. E aí, né, a gente tem essa belezura desse livro, muito bem construído. Só que, no ano de 2010, decidem fazer uma adaptação do livro. E assim, esse livro que é maravilhoso, que eu já falei pra vocês que simplesmente amei, que é muito bem escrito, vira uma coisa muito diferente do que ele foi idealizado. Então o filme, ele não vai ter nada a ver com o livro. O livro, ele segue um rumo totalmente diferente e até as motivações dos personagens são diferentes nos filmes. Então assim, é bem complicado relacionar a adaptação ao livro. Mas vamos lá, né? Vamos aos nossos vereditos. Eu nem sei enumerar por onde que a gente começa. Mas vamos começar pelo óbvio. O Percy no livro, ele é uma criança, ele tem 12 anos. E no filme, ele tá no ensino médio. Ele tem uns 17, 16 anos. E assim, é bizarro, porque devido a isso, muitas coisas mudam. Então, como eles se apresentam, como os personagens são, como as situações vão decorrendo, sabe? Muita coisa muda. O ator que fez o Percy, ele é muito bom. A que fez a Annabeth também, a que fez o Groover também é muito legal. Mas era pra ele ser criança, sabe? Pra ter aquela imagem que a gente tem com o Harry Potter, que é do Daniel Radcliffe crescendo ao longo dos anos, e as pessoas crescendo junto com ele. É toda aquela memória meio afetiva. E não rolou isso com o Percy Jackson. Assim, foi bem decepcionante, na verdade. Eu vi o filme, eu acho que uma semana depois de ter terminado o livro, eu fiquei bem decepcionada. Mas, né, vamos ao resto. Bom, a gente pode começar dizendo que o que tem de mais diferente é que a narrativa não é do Percy. Na verdade, é um filme que não é narrado por ninguém, mas que aparecem alguns pensamentos do Poseidon direcionados ao Percy, meio que conselhos pra ele. Eu achei isso bem ruim. Eu não curti muito, achei que meio desnecessário. E aí, né, já piorou que tava ruim. Uma outra coisa que eu achei bem chatinha é que eles já sabem que o Percy, ele é filho de Poseidon. Então, não tem todo aquele mistério, né, pra descobrir, que é uma coisa que, assim, no livro é muito legal. Você fica pensando, tá, de quem ele é filho, tem a suspense. Mas no filme, tipo, você é filho de Poseidon, é isso. Eu achei bem triste. E aí,
eu acho que o pior de tudo é a motivação. Porque a motivação da aventura é por conta do raio mestre, né? Vai o Percy, a Annabeth e o Groover viajando os Estados Unidos inteiro até o mundo inferior pra poder buscar o raio mestre. No filme, não. No filme, eles fazem toda essa viagem pra poder achar as pérolas. Pérolas essas que eles vão usar quando eles estiverem sob algum grande perigo pra poder escapar. No livro, eles ganham isso muito antes e não tem toda essa procura. É uma coisa bem simples, na verdade, tipo, ó, se você precisar de ajuda em algum momento, pisa nessas pérolas e vocês vão se safar. É basicamente isso. E no filme, essa é a motivação principal dos personagens. É pra isso que eles... É o motivo deles viajarem. Tipo, eles querem... Eles estão procurando o raio mestre, mas o principal motivo é achar essas pérolas pra que aí sim eles possam achar o raio mestre. E eu achei bem triste. Eu acredito que se a motivação fosse a mesma que é do livro, seria muito mais interessante. E ele precisa dizer que eles cortaram várias coisas, o que é compreensível, porque uma adaptação é o que o próprio nome diz, né? Uma adaptação. Então algumas coisas têm que ser cortadas, não ficam tão legais no cinema, mas eu não sei, pra mim cortaram coisas desnecessárias e mudaram algumas coisas que não fizeram muito sentido. E aí a gente tem não só uma cereja do bolo, mas duas cerejas do bolo. Que assim, pra mim, foi onde a coisa desandou de vez. A primeira é que nos filmes nem se fala do Ares. Assim, não é nem comentado por cima. Nem a Calice aparece, que é a filha do Ares, que faz maior auê. Isso é bem triste, porque no livro, basicamente, o Ares, ele é um pilar para que a história se mantenha, para que a história aconteça. E no filme, ele nem sequer comentam sobre ele. E uma outra coisa é que Cronos não aparece no filme. E aí, sinceramente, eu não sei como que vai ser, como que é o segundo filme, porque não faz sentido. A grande questão do livro é ali, né, o Cronos influenciando alguns personagens. Eu não vou falar quem, porque assim, já tô dando muitos spoilers. Se eu continuar a dar, na real, eu acho que eu vou colocar, quando começam os spoilers, pra caso alguém não tenha assistido os filmes ou não tenha lido os livros e se importe com isso, parar, vai ver o filme, vai ler o livro e aí volta pra ver o vídeo, né? Mas, voltando. Então não tem o Cronos, que é também o que engata a história, então eu achei isso bem chato. E resumindo, eu acho que o filme poderia ser muito melhor, 1000 vezes melhor. Muito melhor construído, com os personagens na idade que eles têm no livro, e sem cortar muitas coisas importantes. E principalmente, sem cortar uma coisa que eu achei muito bacana, que é a previsão do oráculo. Porque é com base nisso que o Percy começa a tomar várias decisões. É a partir dali que ele começa a pensar, porque o oráculo fala, um amigo vai te trair. Ele fica pensando, que amigo que é? Será que é a Annabeth? Será que é o Groover? Quem será que vai me trair? E isso só é respondido pra gente lá no final, e é muito interessante. E aí, essa traição acontece no filme também, mas não tem oráculo, não tem todo aquele peso que no livro tem, sabe? Mas, gente, é isso. Eu gostei muito do livro. Eu pretendo terminar os 5 livros esse ano ainda. Fé no pai que o projetinho de Percy Jackson sai. E eu quero terminar os livros porque eu gostei muito da escrita do Rick. E gostei muito do Percy. E do Groover, principalmente. Na verdade, eu gostei de todos eles. Não dá, eu não consigo decidir. Eu gostei muito de todos. E eu quero muito ler, não vejo a hora. A Percy Jackson Falando de Raios, eu dei 5 estrelas no Scooby. Eu realmente adorei, favoritei também. Na metade do livro eu sabia que ele ia ser um dos favoritos. E eu fiz uma resenha no Scooby. Então ele vai estar aqui embaixo. Aqui vai estar o Instagram e aqui vai estar o Scooby. Então entra lá no meu link do Scooby e dá uma olhadinha na resenha. Então eu falo bastante sobre o livro. E eu gostei muito dele. O filme, eu não sei, de 5 estrelas, acho que eu daria 2. Porque foi legal ver algumas cenas se materializando. Então, por exemplo, quando a senhora Dudley vira uma fúria. É muito interessante ver ela ali se transformando. Ver o acampamento meio sangue também é muito legal, porque a gente fica imaginando, mas realmente ver é uma coisa espetacular. Assim, mais por isso, sabe? Mas a história em si, o roteiro, não me pegaram. Não foi tão legal assim. Mas eu indico pra vocês que vocês leiam também o livro e vejam o filme. E aí vocês me digam o que vocês acharam. Vocês acharam que o filme é bom? Acharam que o livro, ele não é tão legal assim, o filme supera? Ou qual dos dois vocês gostam mais? Pra mim, com certeza, é o livro.
E aí a gente conversa aqui nos comentários. E conforme eu for lendo os próximos livros, eu trago vídeos aqui também, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, mesmo de coração. Porque eu adorei fazer esse vídeo, eu simplesmente amei Percy Jackson. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, comentar ele e compartilhar com pessoas que vocês acreditam que também curtem esse tipo de vídeo e vão gostar e vão querer ler esse livro. E assim, me ajudem. Então, se você não se inscreveu ainda, clica nesse botãozinho vermelho, é só clicar. E ativa o sininho para receber sempre notificação quando eu postar vídeo novo. Sim. Quando eu postar vídeo novo. E até o próximo vídeo. Tchau!